Amém. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13, versículos 1 e 2. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13, versículos 1 e 2. A palavra do Senhor diz assim: que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não procede de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Oremos. Pai Santo, Pai querido, que a Tua palavra possa falar aos nossos corações nessa manhã, que o Teu Espírito Santo possa nos conduzir de acordo com a Tua vontade, por um caminho de graça e misericórdia, Senhor. Que possamos aprender com a Tua palavra e assim cumprirmos a Tua vontade neste lugar, ó Pai. Que o Teu nome seja louvado e bendito para todos sempre, e que a igreja do Senhor diga amém. Irmãos, para sermos uma igreja que agrade a Deus, nós precisaremos aprender os princípios que Ele estabeleceu através da Sua palavra. Desde a criação do mundo, Deus estabeleceu princípios que o ser humano deveria guardar. Até no Éden, Deus deu um princípio, Deus deu uma ordem, Deus estabeleceu um mandamento. Ele disse: vocês podem comer livremente de todas as árvores do jardim. Mas ele disse: mas desta árvore vocês não podem comer. Ou seja, Deus deu tudo, mas estabeleceu um mandamento. Então, esses mandamentos e esses princípios, eles precisam ser observados ao longo da história da igreja, para que a igreja cumpra plenamente a vontade de Deus. Se nós não cumprirmos esses princípios estabelecidos por Deus, a igreja sofrerá as consequências. Meus irmãos, Cristo fez uma promessa, que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor, amém? Mas todas as vezes que a igreja não observa os princípios estabelecidos por Deus, a igreja passa por dificuldades. A igreja não deixa e nunca deixará de existir. Posso ouvir um amém? Mas a igreja passa por dificuldades. A gente olha para a história e a gente vê isso acontecendo. Quando o povo parou de observar os mandamentos de Deus lá no Antigo Testamento, Deus mandou a nação inteira para a Babilônia. O povo de Israel deixou de existir? Não. Eles foram totalmente preservados lá na Babilônia, mas Deus mandou eles em cativeiro. Por quê? Porque deixaram de observar princípios estabelecidos pelo próprio Deus. E o que a gente precisa entender é que hoje em dia na internet a gente escuta muito assim: os tempos são diferentes, as coisas mudaram. Meus irmãos, o mundo pode mudar, mas Deus nunca muda. A Bíblia afirma que Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Então, seus princípios são eternos. Aliás, o próprio Jesus Cristo disse que passarão os céus e a terra. Você conhece o texto? Mas as minhas palavras não passarão. Um desses princípios é a autoridade espiritual que pesa sobre a igreja, sobre as lideranças que foram estabelecidas por Deus para guiar a igreja. E quando nós respeitamos esse princípio, nós trazemos bênção sobre a nossa vida. Mas quando nós desrespeitamos esse princípio, nós trazemos condenação, como o texto que nós acabamos de ler. Volte ao texto aqui, por favor. Isso, versículo 1.
que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Versículo 2. Assim, ou seja, tendo isso como princípio, toda autoridade que existe foi constituída por quem? Por Deus. Então qual é a conclusão de Paulo? Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Como líderes espirituais, nós carregamos uma grande responsabilidade nos ombros, que é cuidar do povo de Deus. Como líderes espirituais, nós precisamos trazer de tempos em tempos os princípios estabelecidos por Deus para que a igreja não caia em condenação. Porque todas as vezes que o povo de Deus cai em pecado, cai porque às vezes os líderes se calam e não falam da palavra. Então, meus irmãos, este é um princípio estabelecido pelo próprio Deus. Lideranças foram ordenadas por eles. E não entender isso significa, de uma certa forma, questionar a escolha de Deus. Porque todos os líderes na Bíblia, eles tiveram o apoio de Deus, sim ou não? Quando você pega todos eles, Abraão, Moisés, Samuel, Davi, e por aí vai, os apóstolos, todos eles tiveram o apoio de Deus, por quê? Porque foram escolhidos por quem? Pelo próprio Deus. Também foram questionados por algumas pessoas, né? A Bíblia diz que Moisés teve a sua liderança questionada pelos seus próprios irmãos, Arão e Miriam. E quando Miriam se levanta contra a liderança de Moisés, dizendo, eu sou tão líder quanto você, a Bíblia diz que Miriam ficou o quê? Leprosa. Por quê? Porque ela, em certo momento, ela decidiu, por conta própria, que ela era tão líder quanto Moisés. Mas, meus irmãos, Deus escolheu quem? Moisés. Então, nós precisamos entender que autoridades são colocadas por Deus. Isso é um princípio. E Paulo está dizendo, se é um princípio, então cumpra. Porque se você cumprir, você vai ser abençoado. Se você não cumprir, você pode trazer sobre a sua vida condenação. Veja o que o autor dos Hebreus diz na sua carta, no capítulo 13, no versículo 7. Hebreus, capítulo 13, versículo 7. O que está escrito aqui, meus irmãos? Pode ler comigo? Lembrem-se de quem? Dos seus líderes. E o que eles fazem? Os quais pregaram a palavra de Deus a quem? A vocês. E considerando atentamente o fim da vida deles, imitem a fé que tiveram. Ou seja, o autor aos Hebreus está dizendo para nós nos lembrarmos daqueles que foram escolhidos por Deus, e mesmo que porventura não estejam mais entre nós, nós devemos levar em consideração o seu exemplo de vida e fé. Nós temos aqui um exemplo claro disso. Esta igreja foi fundada pelo pastor Hugo, que hoje está nos braços de Deus. Amém? Mas o seu exemplo de vida e fé permanece até os dias de hoje. Quantos aqui não se lembram do pastor Hugo? Volta e meia eu converso com algumas pessoas e as pessoas falam, poxa, pastor Hugo, homem de Deus, homem que levava Deus a sério, homem que pregava a palavra. Eu estou enganado, irmãos? Ou seja, ele não está mais entre nós, mas o seu exemplo de liderança, o seu exemplo de vida cristã permanece até os dias de hoje, amém? E é isso que o autor aos Hebreus está dizendo, nós temos que levar essas coisas a sério, senão nós corremos o risco de menosprezar aqueles a quem Deus escolheu. Preste atenção nisso, meus irmãos, todas as escolhas de Deus sempre têm um propósito muito bem definido. Deus não escolhe ninguém aleatoriamente.
Deus não escolhe ninguém para brincar com a igreja. Deus não escolhe ninguém para fazer mal ao seu povo. Deus escolhe pessoas para cumprir o propósito de quem? Dele. Então, nós precisamos aprender isso, meus irmãos. E por que eu estou falando sobre isso? Porque desde o início da minha conversão, desde que eu me converti, lá em 1987, quase 40 anos, eu aprendi desde cedo com os pastores no púlpito. Eu aprendi isso ouvindo os pastores pregando no púlpito. Que as autoridades deveriam ser respeitadas porque eram escolhas de Deus. E eu, quando ouvi aquilo pela primeira vez, eu falei, eu preciso aprender isso. Eu preciso levar isso a sério. Por quê? Porque, como eu disse, pesa sobre os ombros daqueles que foram escolhidos por Deus uma grande responsabilidade. Venha comigo no Evangelho de João, capítulo 21, versículo 17. Veja o tamanho da responsabilidade que pesa sobre os ombros daqueles que foram escolhidos por Deus. Evangelho de João, capítulo 21, versículo 17. A palavra de Deus diz o quê? Pela terceira vez, Jesus perguntou o que a Pedro? Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou o quê? Triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez, você me ama? E ele respondeu o quê? O Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu o amo. Só que a conversa não para por aí. Jesus perguntou pela terceira vez, e pela terceira vez, Pedro respondeu o quê? Tu sabes que eu o amo. E a conversa parou por aí? O que Jesus disse logo na sequência? Então, se você me ama, se você tem esse amor por mim, o que é que eu, Jesus, espero de você, Pedro? É uma grande responsabilidade. Jesus estava confiando a Pedro o cuidado de quem? Das suas ovelhas. Então, todos aqueles que forem escolhidos prestarão contas disso diante do Senhor. Porque as autoridades, elas são constituídas para cuidarem das ovelhas do Senhor. Você entende isso? Primeira carta de Pedro, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 4. Venha comigo, por favor. A palavra de Deus diz assim: aos presbíteros que há entre vocês, eu, presbítero como eles, testemunhas dos sofrimentos de Cristo e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, peço o quê? Veja mais uma vez. Primeiro, Jesus disse a Pedro: você me ama? Qual foi a resposta de Pedro? Sim, eu te amo. O que Jesus falou para Pedro? Apacente as minhas. Agora Pedro fala isso para quem? Para os novos líderes, para os presbíteros que estavam vindo depois dele. Ele dá a mesma ordem, ele dá o mesmo princípio, ele dá o mesmo mandamento que ele recebeu. Aos presbíteros que há entre vocês, eu, presbítero como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, peço, versículo 2, que pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vocês, não por obrigação, mas espontaneamente, como Deus quer,
não por ganância, mas de boa vontade, não como dominadores dos que lhe foram confiados, mas sendo exemplos para o rebanho. E quando o Supremo Pastor se manifestar, vocês receberão a coroa da glória que nunca perde o seu brilho. Então, Jesus fala com Pedro, Pedro fala com os presbíteros, e esta ordem, este princípio, ele vem se perpetuando ao longo da história da igreja. Para você ver o tamanho da responsabilidade que pesa sobre a liderança, Apocalipse capítulo 1, versículo 20. Todos esses textos eu estou mostrando a você, para que você entenda o tamanho da responsabilidade, que é ser escolhido por Deus para liderar e cuidar do seu povo. Apocalipse capítulo 1, versículo 20. O que está escrito aí? Quanto ao mistério do quê? Das 7 estrelas que você viu na minha mão direita, e quanto aos 7 candelabros de ouro, as 7 estrelas são o quê? São os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são o quê? E aí, quando você começa a ler o capítulo 2 de Apocalipse, você entende, você é levado a ver, a enxergar que quem é o anjo da igreja? O pastor da igreja. E os anjos estão aonde? Na mão direita de Cristo. Então, é uma grande responsabilidade cuidar das ovelhas do Senhor. E esta responsabilidade, meus irmãos, ela é compartilhada com a família do líder. O pastor, ele não lidera uma igreja sozinho. A sua esposa, os seus filhos estão ali na luta juntos. É impossível dividir isso. É impossível chegar em casa e não falar em casa sobre os assuntos da igreja. É impossível não sentarmos à mesa e pensarmos e planejarmos as coisas da igreja. É impossível. E aí entra no rolo todo mundo, até o genro que acabou de chegar. Já chegou entrando. Por quê? Porque esta responsabilidade é dada e é compartilhada pela família daquele que foi escolhido. Então, meus irmãos, eu aprendi desde cedo que eu deveria respeitar não somente o meu pastor, mas também a sua família. Eu sempre tive esse texto de Paulo escrevendo à igreja em Roma na minha mente. Eu nunca escondi de ninguém aqui dentro que o bispo Luiz Paulo é meu pai na fé. Quando eu me converti em 1987, ele estava lá na igreja de Vila Cosmos. Ele tinha acho que 2 ou 3 anos de ministério pastoral. Ele estava pegando uma igreja que a questão foi a seguinte: se você não assumir aquela igreja, nós vamos ter que fechar. Era uma igreja que não se sustentava, as entradas não eram suficientes para pagar as despesas da igreja, e o bispo Luiz Paulo, novo de ministério, ele então vai com a sua família, numa igreja que funcionava numa casa que era um sobrado. Hoje em dia não tem mais isso, né? Mas naquela época tinha aquelas telhas de zinco. Quem lembra disso aí? Ninguém quer falar a idade, né? Aquelas telhas de zinco maravilhosa, né? Coisa linda. Não tinha ar-condicionado. E enquanto o pastor estava pregando a palavra no sobrado, aonde estava a sua esposa, que hoje nós conhecemos como irmã Vera, ela estava lá embaixo, com a Gabriela no colo, dando mamadeira. Eu vi tudo isso. Ninguém me contou. Para que ele estivesse no púlpito pregando a palavra, a sua família estava dando um jeitinho. Ela estava lá embaixo, com a menina no colo, dando mamadeira, para que a palavra de Deus pudesse ser pregada. E eu aprendi desde bem cedo a respeitar as autoridades. Todos os pastores pelos quais eu passei, bispo Luiz Paulo,
Fui ovelha do Bispo Celso. Fui ovelha do pastor Roberto, lá na freguesia. Fui ovelha do pastor Hélio, ao qual também sempre demonstrei muito respeito, não só por ele, mas por toda a sua família. Por que eu estou dizendo isso? Porque isto é um princípio estabelecido na palavra. Deixa-me te contar algumas coisas. Um dia eu estava voltando do trabalho e meu telefone toca. Era o Bispo Luiz Paulo. E na ligação ele me disse assim: André, preciso que você pregue aqui em Botafogo domingo que vem, porque o Ragnar está de férias e eu preciso que você pregue aqui. Você pode me ajudar? Eu falei: claro que sim, meu bispo. Estou às suas ordens, mas eu primeiro preciso falar com o pastor Hélio. Ele falou assim: você é bobo, rapaz, já falei com ele. Você acha que eu ia ligar para você sem ter falado com ele primeiro? Está tudo certo. Falei: se o senhor está falando, está tudo certo. Quando eu desliguei o telefone, o que você acha que eu fiz? Peguei meu telefone: pastor Hélio, o bispo me ligou, falou isso. André, pode ficar em paz, é isso mesmo, está tudo certo. O que é isso, se não respeitar as autoridades? E sabe o que aconteceu na minha vida por causa disso? Eu fui abençoado. Eu fui abençoado. Por quê? Porque aprendi desde cedo a respeitar as autoridades. Eu lembro que uma certa vez aconteceu um problema na igreja. Problema grave, o pastor Hélio estava fora do Rio. E aí eu fiz contato com ele, nós conversamos a respeito do problema, e ele falou para mim assim: eu estou preocupado porque eu estou fora do Rio, eu não vou poder voltar, e a minha esposa vai ter que resolver isso sozinha. Eu falei para ele: não, pastor, sozinha não. O senhor pode ter certeza que eu e minha esposa estaremos do lado dela. O senhor pode ficar tranquilo aí. Ela não vai ficar sozinha. E quando ela sentou para resolver o problema, eu e a Adriana estávamos do lado dela. Por quê? Porque eu sabia que isso traria paz ao coração dele. Porque a Bíblia diz para nós honrarmos aqueles que estão com autoridade sobre as nossas vidas. E por que eu estou falando isso? Para abençoar a sua vida, meus irmãos. Para que você possa ser abençoado, para que você possa ser abençoada, você precisa colocar este princípio em prática na sua vida. Hoje sou eu e a minha família, a minha esposa, os meus filhos. Amanhã terá outro pastor aqui, com a sua família também. E se esta igreja não respeitar a cada geração o seu pastor e a sua família, não será abençoada. Para andarmos unidos, precisamos aprender a respeitar as autoridades. E não somente o respeito ao pastor, à sua esposa, aos seus filhos, mas também à igreja local. Meus irmãos, eu aprendi desde cedo a amar a minha igreja, a lutar por ela, a fazer de tudo que estivesse ao meu alcance pela igreja. Mas hoje em dia nós vemos tempos tão difíceis que as pessoas dizem assim: eu amo a minha igreja, mas rapidamente vão em qualquer outro evento, em qualquer outra igreja. Rapidamente trocam a igreja que dizem que amam por qualquer outra programação em qualquer outro lugar. Ou então fala assim: pastor, eu amo essa igreja, mas eu estou indo embora. Eu lembro que no ano passado, finalzinho do ano também, se eu não me engano foi dia 4 de dezembro, nós estávamos com um problema de luz aqui na igreja, não sei quem lembra aqui. Só aqui na igreja não tinha luz, a gente ainda não tinha identificado o problema. Era um problema que nós estávamos tendo ali nos condutores. Tem outro nome, agora eu me esqueci. Conectores. E aí nós ficamos só com uma fase de luz. E aí eu cheguei, fiquei na porta da igreja, dizendo para todo mundo: olha, não vai ter condições de ter culto e tal. E aí sabe que depois vieram falar comigo? Pastor, sabe o que eu fiz? Eu cheguei aqui, não tinha culto, eu fui lá para a igreja do pastor Laerte. Aí cheguei lá, ainda tinha comida. Outros foram para a igreja do pastor Manuel, outros foram para a igreja do pastor Davi.
Aí chegou no presbitério e vieram falar comigo. Foi um monte de gente da tua igreja lá para a minha igreja. Eu fui obrigado a falar com eles. Falei assim, e você acha isso bom? Você está alegre por isso? Porque uma igreja estava sem luz, aí foi gente dessa igreja para a sua igreja. Isso alegra o seu coração? Porque isso não alegra o meu coração, meus irmãos. Em quase 40 anos de vida cristã, eu já passei por várias situações como essa, de chegar na igreja e não ter luz na igreja. Sabe o que eu fiz? Cheguei, pastor, o que o senhor vai fazer? Não, eu vou ficar aqui vendo se a luz volta, mas se não voltar, eu vou ficar, vou fechar a igreja. Falei, então eu vou ficar com o senhor. Não, pode ir embora para casa. Eu falei, o senhor vai embora para casa? Não, então eu vou ficar. Quando o senhor fechar a igreja, eu vou embora. Isso é respeitar a autoridade. Estou dizendo isso, meus irmãos, para que você seja abençoado. Eu estou dizendo isso para que você viva uma vida de acordo com a palavra. Ah, pastor, mas eu amo a minha igreja, mas eu também amo as outras igrejas. Você pode amar quantas igrejas você quiser, mas você tem que ter uma igreja onde você vai plantar raiz e florescer. Você pode dizer amém? Você tem que escolher um local onde você vai plantar raiz e florescer. Eu já contei aqui, eu tenho uma história muito íntima com a igreja da freguesia. Aquela igreja que fica mais em cima, na rua Travessa Cunha Galvão, nós passamos um carnaval virando laje. O pastor estava lá e estávamos lá virando laje. Cancelamos o retiro dos jovens e passamos o carnaval virando a laje da igreja. Logo depois que nós nos mudamos, o nosso casamento estava marcado. A igreja estava embolsada, mas não estava pintada. À frente da igreja era um monte de tapume. E eu cheguei para ele, falei, era o bispo Luiz Paulo, falei, ainda era pastor, falei, pastor, estou marcando meu casamento. Ele, que bênção, vai ser onde? Vai ser aqui. Que isso, rapaz, você está maluco? Eu falei, não, pastor, eu vou casar aqui na minha igreja. Mas a igreja não está só no embolso, a igreja está com tapume. Não, pastor, eu quero casar aqui na minha igreja. Aí eles foram em quem? Na noiva. Se a gente não convence ele, vamos convencer a noiva. Aí foram na Adriana. Tem a igreja da Taquara, bonita. Vocês podem fazer o casamento lá. Sabe o que ela falou? Com todo respeito, eu quero casar na minha igreja. Aí o bispo Luiz Paulo olhou para a gente e falou assim, não tem jeito não, eu vou ter que pintar essa igreja. Pintou a igreja, tirou os tapumes, botou grade. Quando a gente foi casar, a igreja estava pronta. E a alegria no nosso coração era poder casar na nossa igreja. Por quê? Porque Deus nos tinha plantado naquele lugar. E o tempo todo que nós estivemos ali, nós lutamos pela união daquela igreja. Recentemente, eu tive a oportunidade de pregar na igreja de um pastor amigo meu, que é de outra denominação. Aniversário da igreja, eu cheguei lá e tinha um outro pastor, e quando a gente sentou para conversar, os assuntos eram esses. Muda a denominação, mas os problemas são os mesmos. As pessoas hoje têm problema com compromisso. Você quer ver outro problema que nós estamos tendo aqui? Com a igreja do Camorim. Toda hora tem gente indo para o Camorim. A igreja do Camorim é responsabilidade do pastor Manuel e da irmã Genesi, amém? Eles são uma bênção. Mas a sua igreja onde é que é? É aqui. Aí daqui a pouco alguém chega para mim e fala assim, pastor, tem uma irmã pregando lá no encontro feminino da igreja do Camorim, o senhor está sabendo? Não. Ah, pastor, eu fui lá no evento lá no Camorim, o senhor está sabendo? Não. Outro dia teve um passeio feminino, que me disseram que era passeio feminino, e foi um retiro de final de semana. Se você ama a sua igreja, respeite a sua igreja. Amém? Não há nada de errado em você vir falar comigo e falar a verdade. Pastor, eu fui convidado
para um evento em tal igreja assim, assim. Outro dia, Fernanda, me permita, Fernanda, usar o exemplo, me mandou uma mensagem que ia ter um workshop numa igreja batista, na Praça Seca, que ia abençoar o vocal. O que eu falei para você? Está autorizado. Falei assim, fala com a Juliana, para a Juliana organizar, e foram o vocal todo lá na igreja batista da Praça Seca. Foram para lá. Eu proibi, falei alguma coisa? Dei alguma recomendação? Mas qual foi o caminho? Pastor, só autoriza. Quando você faz isso, a bênção de Deus vem sobre a sua vida. Você pode dizer amém? Quando você obedece os princípios, a bênção de Deus vem sobre a sua vida. Mas quando você simplesmente vai para a igreja do Camurim sem falar nada, você não vai ser abençoado e nem a igreja lá vai ser abençoada. Porque eles não precisam de visitantes de outras igrejas, eles precisam de ovelhas que sejam geradas lá. E aí você fica borboleteando para lá e para cá. E você acaba não sendo bênção aqui e nem sendo bênção lá. E eu quero aproveitar e dizer, a partir de hoje, qualquer programação de evento feminino em qualquer outra igreja, eu peço que vocês procurem a minha esposa, porque ela está mais a par das coisas do que eu, e às vezes a pessoa vem falar comigo, como foi esse caso agora do passeio feminino, que não era passeio, e eu sem saber de nada, e eu falei para as irmãs na hora, eu não estou sabendo de nada. Então, a partir de hoje, se você precisar de alguma autorização que seja para eventos femininos, procure a minha esposa. Posso ouvir um amém? Ela vai poder dar vai ter melhores informações do que eu, vai poder tratar melhor do assunto. O problema, meus irmãos, é que o ouvido das pessoas estão coçando por novidades. Deixa-me te falar uma coisa, que novidade existe em uma palavra que foi escrita há 2000 anos atrás? Nenhuma. A palavra de Deus é a mesma há 2000 anos. E o que a igreja faz, ou o que a igreja deveria fazer, é ensinar o povo a obedecer a palavra. E aí você começa a ver jovens indo em programações de outras igrejas, e não vem para o GAT, não se inscreve no retiro, mas estão lá na programação de outras igrejas. Meus irmãos, se você fizer isso, e eu estou trazendo essa palavra hoje para você, você corre o risco de perder a bênção de Deus. Quando você tem um problema, seja sincero, você tem um problema grave, qual é a primeira coisa que você faz? Liga para o pastor. É ou não é? Liga para o pastor. Fala para ele que eu estou indo para o hospital, ou que a minha filha está indo para o hospital. E esse é o caminho mesmo, amém? Nós estamos aqui para cuidar das ovelhas do Senhor, amém? Agora, por que quando tem festa, ninguém liga para o pastor? Festa que eu digo assim, vou para outra igreja, para uma programação especial. Por que não liga para o pastor? Por que não avisa o pastor? Então, meus irmãos, são coisas que nós precisamos, eu preciso falar, para que você não seja condenado. Porque essa condenação, meus irmãos, ela não vem de mim. Eu não vou fazer nada com você. Eu não tenho esse poder. Mas a mão de Deus, ela pesa. E se eu me calar, eu vou ser cúmplice. E se eu não alertar você sobre isso, eu vou ser conivente. Então eu preciso dizer que o respeito, ele não se dá apenas através de palavras, mas também de atitudes. Até hoje eu respeito os meus líderes. O bispo Luiz Paulo e a irmã Vera hoje são os meus líderes. Ele é o bispo primaz da nossa denominação. E mesmo se não fosse, eu iria continuar tratando eles com o maior respeito que eu sempre tive. Porque são os meus pais na fé. Nos momentos mais difíceis das nossas vidas, eles estavam lá conosco.
E não é justo, e nem bíblico, eu ignorar isso. Meus irmãos, nós estamos lutando por uma igreja unida. E uma igreja unida passa por respeitar a palavra, passa por respeitar a liderança, passa por respeitar a igreja local, passa por não trocar a sua igreja por nenhuma outra programação melhor. Tem gente que fica, vai ter um encontro de casais, eu vou ficar esperando para ver se tem uma programação melhor em outra igreja. A sua igreja é aqui. Este é o arraial aonde você foi plantado. Então, meus irmãos, dê fruto neste lugar. Posso ouvir um amém? Frutifique neste lugar, crie raízes neste lugar, floresça neste lugar. Se nós quisermos fazer a vontade de Deus, nós precisamos começar a respeitar as autoridades escolhidas por Ele. Você sabe qual foi a maior mensagem de amor e esperança que Caim recebeu? Sabe qual é? Eu vou repetir. Você sabe qual foi a maior mensagem de amor e esperança que Caim recebeu? Gênesis capítulo 4, do versículo 3 ao versículo 7. Você pode ler comigo? Aconteceu que, ao fim de um certo tempo, Caim trouxe o quê? Do fruto da terra, uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe o quê? Das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de quem? De Abel e da sua oferta. Mas de Caim e de sua oferta, Deus não se agradou. Caim ficou o quê? Irritado e fechou a cara. Então o Senhor lhe disse: por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? Agora veja o amor de Deus. Deus precisava ter essa conversa com Caim? Sim ou não? Mas por que ele falou com Caim? Porque ele o amava. E às vezes, uma advertência também é uma mensagem de amor. Veja o que Deus disse para Caim: se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Parecia uma palavra de advertência, sim ou não? Mas era uma palavra de amor. Deus amou a Caim e disse para ele: se você fizer o que é certo, você também será aceito. Deixe-me compartilhar algo com você, pessoal. Quando eu fui ordenado ao ministério pastoral nesta igreja, em 2009, eu estava sentado ali, naquele canto ali, perto dessa coluna, num culto. Já era pastor auxiliar. Pastor Hélio era o pastor titular da igreja. E o Espírito Santo falou ao meu coração: eu chamei você para que você aponte as minhas ovelhas na minha direção. E o que eu tenho feito nos últimos 5 anos, meus irmãos, é pregar a palavra nesta igreja com seriedade, para que você olhe para Deus, para que você aprenda a ter um relacionamento com Deus. O que eu estou fazendo é simplesmente obedecendo a ordem de Deus. Nem sempre isso é agradável, mas é necessário, porque para sermos uma igreja unida,
e que agrade a Deus em todo o tempo, nós precisamos estar firmes no propósito de obedecermos aos princípios estabelecidos na palavra de Deus. E se nós não falarmos sobre isso, como a igreja vai aprender? Na internet, eu não vejo ninguém falando sobre isso. Nos púlpitos, tampouco. E aí o povo de Deus sofre, porque não conhece a palavra e às vezes recebe condenação da parte de Deus porque ignora princípios. Quando Deus começa a falar contra os sacerdotes, ele disse essa palavra aos sacerdotes: o meu povo está perecendo porque lhes falta conhecimento. Quando o sacerdote ele é omisso, o povo sofre. E o que eu estou trazendo nessa manhã é ensinamento, para que a bênção de Deus te alcance, para que você respeite a liderança desta igreja, para que você ame essa igreja, para que você respeite a família do pastor. Isso é bíblico. Para que a bênção de Deus acompanhe você por onde quer que você vá. Eu já cansei de falar aqui, as portas do gabinete estão abertas. Todo mundo que manda mensagem eu procuro responder. Tem lá o número do WhatsApp da igreja. Se você não conseguir falar comigo pessoalmente, mande uma mensagem, a gente vai marcar. O evento que nós fizemos ontem, do encontro feminino, foi uma bênção, sim ou não? Vocês não fazem ideia do quanto ela trabalhou. Vocês não fazem ideia do esforço. Ela não gosta que eu fale isso. Ela não gosta. Você não faz ideia o quanto ela sofreu por amor a vocês. E sinceramente, faríamos tudo de novo. Porque amamos a obra de Deus. Porque amamos vocês. Faríamos tudo de novo. Porque entendemos que Deus ama essa igreja. Entendemos que Deus está se movendo no meio dessa igreja. Entendemos que Deus está nos levando a um novo tempo, onde os pastores e as suas famílias serão honrados. Não só no presente, mas até a volta de Cristo. Eu estou dizendo isso porque eu conheço a história dessa igreja. Eu sei o que o pastor Hugo sofreu. Eu sei o que o bispo Luiz Paulo sofreu. Eu sei o que o pastor Hélio sofreu. Está na hora, meus irmãos, de nós virarmos essa chave. Amém? Está na hora de nós mudarmos. Está na hora de nós fazermos diferente. Está na hora de nós andarmos juntos. Não podemos cair nessa esparrela do mundo que diz assim, é nós contra eles. Dentro da casa de Deus isso não existe. Nós estamos aqui unidos pelo mesmo vínculo de amor, que é Cristo Jesus. Nós estamos caminhando na mesma direção. Nós estamos trilhando o mesmo caminho e queremos chegar no mesmo lugar, amém? E se nós queremos isso, precisamos nos unir. Precisamos obedecer a palavra, é isso. Não se trata do que eu quero, se trata do que Deus quer. Posso ouvir um amém? Vamos ficar de pé. Antes da ceia eu quero orar por você. Mas quero chamar aqui a minha esposa, meu filho, a minha filha, meu genro. Vem aqui no altar, por favor. Saiba que
eles estão o tempo todo comigo nesse trabalho. Abrindo mão às vezes do pai, abrindo mão do marido, e mais do que isso, metendo a mão na massa. Você pode ver que estão o tempo todo trabalhando na igreja. Ou tocando, ou trabalhando no som, servindo mesa no encontro de casais. Porque eles cresceram vendo o pai e a mãe fazendo isso. Quantos encontros de casais nós servimos às mesas? Não era nem diácono, mas o pastor falou, preciso de vocês dois para servir as mesas. Estamos aqui. A Bíblia diz, seja fiel no pouco e sobre o muito te colocarei. Nós precisamos, meus irmãos, valorizar aqueles que lutam por nós. E eu posso dizer uma coisa para você, eu tenho muitos defeitos. Mas uma coisa eu quero te dizer, nós estamos lutando por vocês. Nós estamos dando o nosso melhor por vocês. Valorize o que Deus está fazendo nessa igreja. Valorize as coisas que Deus está operando nessa igreja. Porque não vem daqui não, vem do alto. Amém? Estenda suas mãos para os céus. Vamos agradecer a Deus. Pai, obrigado, Senhor. Ter a minha família ao meu lado é um grande privilégio, Pai, pois nós fomos chamados para cuidar destas ovelhas. E ter essas ovelhas conosco, Pai, também é um grande privilégio, Senhor. Eu quero te pedir, ó Pai, que o Senhor venha trabalhar nos nossos corações, jogando por terra toda divisão, Senhor. Que haja unidade em nossas vidas, ó Pai. Que haja unidade na nossa igreja, Pai. Que possamos caminhar na mesma direção. Que possamos caminhar no mesmo objetivo. Que possamos caminhar para o mesmo propósito, ó Pai. Que é fazer a Tua vontade neste lugar, Senhor. Pai querido, Pai amado, abençoa-nos como igreja do Senhor, abençoa-nos como corpo de Cristo Jesus, abençoa-nos, ó Pai, para que nós possamos cumprir esta obra neste lugar, Senhor, para que a Tua vontade prevaleça neste lugar, ó Pai. Nós queremos te pedir, Senhor, usa-nos, segundo a Tua vontade e o Teu querer. Usa-nos, ó Pai, para que os Teus propósitos se cumpram de forma plena neste lugar, Senhor. Que esta igreja volte a ser uma igreja frutífera, ó Pai. Que dê muitos frutos, ó Deus, para a glória do Teu nome, Senhor. E que almas possam Te encontrar neste lugar. Que vidas possam Te encontrar neste lugar, Senhor. Que famílias sejam transformadas neste lugar, ó Pai, para a glória do Teu nome, Senhor. Eu Te agradeço por esta manhã que o Senhor nos deu, e Te peço, ó Pai, que o Senhor nos abençoe. Prepara o nosso coração para a Santa Ceia, para que possamos expressar a nossa unidade através da mesa, Pai. Louvado e bendito seja o Teu nome. Amém. Graças a Deus.